Jair Bolsonaro, ex-presidente, chefe dos arruaceiros e dos golpistas de 8 de janeiro, mandou avisar os amigos que não tem data mais para voltar ao país. Eita, medo de ir em cana, hein, Jair? Isso aí se chama medo da cana, medo da prisão. E toda vez que as notícias começam a se avolumar contra o Jair Bolsonaro, ele dá um jeito de chamar um médico, aquele médico que tratou da suposta facada lá de Juiz de Fora, na verdade, das consequências, né, daquele cara, dizendo que ele tem que fazer uma cirurgia. O médico é oncologista, eu não entendo bem isso. De qualquer maneira, o Bolsonaro mandou avisar que quando voltar ao Brasil vai ter que fazer uma cirurgia, que ele não está bem, ele tenta se vitimizar. E mandou avisar, por outro lado, que não tem data para voltar. Bom, não sei se é uma notícia boa ou ruim. Ele fique por lá, né, para perturbar menos a gente por aqui. Líder dos atos terroristas, Bolsonaro diz aliados que não tem mais data para voltar ao Brasil. Eu conversava nesse feriado com algumas pessoas da família que diziam assim, olha, a gente já viu muitos presidentes pelo mundo que são abusivos, que são autoritários. Agora, o Bolsonaro consegue somar uma quantidade de características, que, além de autoritário, abusivo, né, perigoso para a democracia, a grosseria, a selvageria, né? Eu acho que não tem outro, Cláudio. Você se lembra de outro, com exceção dos dois lá da Segunda Guerra Mundial, nos últimos, Hitler e Mussolini. É que quando a gente fala Hitler, o pessoal apelou, tá apelando, Hitler também não. Mas com exceção de Hitler e Mussolini, você lembra de outro que tenha as características parecidas com a do Bolsonaro, nesse nível, assim? Olha, o único que eu consigo pensar, né, depois desses dois que você mencionou, é o Duterte, né, aquele que foi presidente das Filipinas, que também cometia barbaridades, né? Mas fora isso, até o Trump, vamos dizer, acho que conseguia ser mais contido que o Bolsonaro, né? Embora nem tanto, né? É bom lembrar também tem alguns outros casos que talvez a gente possa colocar ao lado, mas de lideranças até mais sofisticadas que o Bolsonaro, nem por isso deixam de ser perversas também, tanto quanto ele. Por exemplo, o Ariel Sharon, de Israel, num dado momento, faz lá uma passeada, resolve dar uma caminhada no meio da esplanada das mesquitas, em Jerusalém Oriental, numa clara provocação à população palestina e muçulmana que vive naquele lugar. Um ato, aliás, que foi repetido esses dias, né, pelo novo governo israelense, se não me engano, agora foi o premier israelense que resolveu fazer isso. Então, veja, tem alguns casos que se assemelham ao caso do Bolsonaro, mas é que eu acho que quando a gente considera o Bolsonaro é numa frequência, numa continuidade, numa reiteração tão grande, que acho que só o Duterte mesmo é que se parece com ele, o Duterte que também cometia e falava imensas barbaridades. Né? Olha, pessoal, enfim. A Rosângela Pereira fez uma listinha rápida aqui. Franco, Salazar, Fujimori, Somoza e Idi Amin Dada. O Idi Amin, talvez. O Salazar era mais discreto, né? É isso que eu ia falar. O Salazar ele tinha um governo terrível, com polícia que torturava, isso é fato. Agora, ele pessoalmente não era um cafajeste, né? Ele se comportava, vamos dizer, tinha um comportamento mais protocolar, podemos colocar assim. Bom, não sei o que é pior, porque o Bolsonaro escancara. Tá aí, né? Assim como os bolsonaristas no dia 8 fizeram provas contra si mesmo, né? Contra si próprios, vamos dizer assim. Exato. Filmando tudo. O Bolsonaro compôs. Isso aí que você narrou, Cláudio, e que eu tinha lido no seu artigo, que eu achei que tá muito bem estruturado ali, é o genocídio construído historicamente. Sim. Ele propôs e fez, né? Não teve tempo de terminar. Se fosse reeleito, eu acho que poderia ter terminado. E vale a pena ler também, tá um texto, eu não me recordo agora o local onde ele saiu, vou falhar com ele, mas o Google resolve essas questões, né? Saiu um artigo muito interessante também sobre esse assunto do Lira Neto, né? Se não me engano, ontem também. Né? Não, o meu foi hoje, o dele saiu ontem, que vale a pena também dar uma olhada. É muito interessante, ele faz um histórico também do caso do Bolsonaro na relação com a população indígena e com os Yanomami, muito cuidadoso, muito interessante. Um artigo até é mais comprido, né, do que o que eu tinha de espaço lá, ele inclusive consegue dar muito mais detalhes do que eu pude dar. Sugiro que as pessoas procurem por esse artigo do Lira Neto, né, que está disponível na internet. Já achei, ele publicou originalmente no Diário do Nordeste, Lira Neto, que é um grande escritor, biógrafo, fez a biografia do Getúlio Vargas em vários volumes. Isso. E outras, né, não só do Getúlio. Lira Neto, como o Bolsonaro... Tem uma do Padre Cícero interessante, inclusive. A do Padre Cícero eu não li, eu li a do Getúlio. Lira Neto, como o Bolsonaro planejou extinguir a reserva Yanomami, é um texto que está publicado, por exemplo, no site Viu Mundo. Quem quiser, quem não tiver acesso ao Diário do Nordeste, no Viu Mundo também está disponível. Realmente é longo aqui. E ele vai nos documentos, ó. Ele traz alguns documentos, traz esse da cavalaria e cita outros casos importantes. Só lembrar mais um caso, só para mostrar como a coisa tem método, né? Tem uma sistemática, pelo menos. O Salles, né, o desministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, também foi fazer uma visita durante a sua gestão a madeireiros ilegais. Então veja como a lógica é muito parecida, né? O Bolsonaro vai visitar para dar chancela presidencial a garimpeiros ilegais, né? E o Salles foi visitar madeireiros ilegais, dando também uma chancela do governo, uma chancela ministerial a eles. Então, e a gente sabe que ele próprio estava envolvido com contrabando de madeira, como foi apontado em investigações da própria polícia. Então, é disso que se trata, né? É desse governo que a gente está falando.